Recording is on. Bom dia. Bom dia, secretária. Bom dia. Tudo bem? Muita gente de câmera desligada. Quem puder, vamos ligar a câmera, porque só tem homem com câmera ligada. Bom dia. Bom dia, secretária. Tudo bem? Bem, e vocês? Tudo ótimo. Gente, chegamos à reunião de encerramento do ano, né? Nossa terceira reunião ordinária de 2025. E é um momento de agradecer, né, vocês, mas eu vou começar fazendo aqui, cumprindo o nosso roteiro, que é a primeira coisa que a gente faz é a lista de presenças. E aí eu vou chamando cada um de... Peraí, não está na hora de pôr a tela ainda. Quem que está compartilhando? Quero ver as carinhas aqui, isso. Eu vou fazer a nossa chamada, que daí já vou cumprimentando cada conselheiro e conselheira. Então, eu vou chamando os nomes, vou chamar de quem confirmou os suplentes, já vou chamar os suplentes também. Lembrando que vamos fazer a gente faz a chamada em ordem alfabética, para todo mundo já ficar pronto. Sua letra está chegando para responder, a gente não perder muito tempo aqui com a chamada. Então, o primeiro conselheiro é o André Ricardo de Souza, representante da Unespar. Tudo bom, André? André está presente, vamos lá. Braulio Zarpelon Júnior, referente ao audiovisual. Presente, secretária. Espera aí. Está na sala, Braulio. Bom dia. Bom dia. Bruno de Oliveira, representando a macro-região dos Campos Gerais. Bom dia, secretária. Bom dia, Bruno. A Cláudia Chupon Staldi, nossa representante aqui da secretaria, responsável pelo contato com os municípios. Bom dia, Cláudia. Bom dia, secretária. Bom dia a todas e todos. Kleber Luiz de Souza, representa o conselheiro eleito pela dança. Bom dia, secretária, presente na reunião. Bom dia, Kleber. Doroteia Aparecida Merchiori Stocco, macro-região de Curitiba, secretária de Campo Largo. Bom dia, obrigada. Bom dia, secretária. Camila Camargo Braga, que é suplente do Douglas, representante do teatro. Bom dia, secretária, e a todos. Bom dia, Camila. Eliette de Souza Vilela, nossa diretora-geral. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Eliette. Gilton Dias Júnior, nosso representante do litoral de Morretes, está na sala, secretário? Acho que o Gilton não está na sala. Espera que eu vou pôr o nome das pessoas aqui, que fica mais fácil para eu entender. O Gilton não chegou. Gilvana Fátima Smoller, representante de Dois Vizinhos, está na sala, Gilvana? Bom dia, secretária, estou na sala. Bom dia, Gilvana. James Rios de Oliveira Santos, representante da macro-região Nordeste. James não está, né? Jean Emanuel Venâncio. Jean também não chegou. Antônio Carlos Machado, que é o suplente da Macro Oeste, já que o Juca não veio. Antônio Carlos está na sala? Também não está. José Miguel Arias Neto, da Macro Nordeste. Bom dia, secretária. Bom dia a todos. Bom dia, conselheira.
Juliano Benardi, representante da área de artes visuais, eleito. Bom dia, estou presente. Bom dia, Juliano. Bom dia. Laura Inês Haddad, nossa diretora de apoio, fomento e incentivo à cultura. Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia, secretária. Bom dia, Laura. Luciano Dutra Miguel, suplente da Clara, da UTFPR. O Luciano falou no chat que não está conseguindo escutar a gente. Então, está presente, né? Desculpa, gente, eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui ainda. Lenira Fernandes Ferreira, representante eleita da área da ópera. Colegas. Bom dia, conselheira. Leonardo Esquenato Barroso. Secretária, bom dia, demais conselheiros, presente. Bom dia, Léo. A Maria Funk, representante do SESC Paraná, Sistema S. Maria está na sala. Bom dia, presente. Bom dia, Maria. Jean Tax, que é suplente de região de Campos Gerais, no lugar da Mônica Zampier. Bom dia, secretária, demais conselheiros, presente. Bom dia, Jean. Nanderson Scovoli, representante da música. Acho que o Nanderson não está conosco. Raquel de Oliveira e Silva Nascimento, representante da FIEP. Também não está. Mas a Raquel Barrichello, representante da Secretaria da Fazenda, eu acho que está conosco, né, Raquel? Sim, presente, secretária. Bom dia, Raquel. Robson Maestrelli, representante da macro-região de Curitiba e região metropolitana. Bom dia, secretária. Bom dia, colegas. Por aqui. Bom dia, secretária. Rosane Arminda Pereira, representante da área de literatura. Está no chat, será? Porque ela está na sala, né? Bom dia. Bom dia, Rosane. Estão me ouvindo agora? Agora sim, estamos te ouvindo, já registrei sua presença, obrigada. A Silvia Lemes dos Santos Bonin, representante da Secretaria da Educação. Silvia está conosco aqui, me consta pelo menos. Sim, a Silvia está presente. Bom dia, Silvia. A Suzilene Batista de Oliveira, representante eleita na área de manifestações populares. Bom dia. Olá, Consec. Bom dia, Silvia. Presente. Thaís e Cancela Cristo de Souza. Não chegou ainda, pelo menos. Não chegou ainda. Terezinha Moreira. Também não chegou ainda. E a Viviane Schussler está conosco. Representante da área de patrimônio. Viviane? Estou aqui, bom dia. Bom dia, conselheira. Bom, chamada pronta, vamos para a questão da aprovação da ata da nossa segunda reunião ordinária, que aconteceu às 9 horas do dia 30 de outubro de 2025. Todo mundo recebeu a ata, a gente não recebeu nenhuma solicitação de alteração. Coloco em discussão a ata, se alguém tem alguma consideração a fazer. Se ninguém tem nenhuma observação a fazer, coloco em aprovação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a ata da segunda reunião ordinária do Conselho. Bom,
Secretária, a Silvia Lemes pede para informar que ela não conseguiu abrir o microfone, mas está presente. E o maestro Anderson também. Então tá bom. A Silvia já tinha colocado presente aqui, e o Anderson está colocado presente agora. Obrigada. Agora eu consegui abrir o chat, Eliette, estou acompanhando também. Vamos lá, sobre nosso item da pauta é a deliberação sobre os recursos do Tesouro Geral do Estado destinado ao Fundo Estadual de Cultura. E antes de apresentar a proposta, eu queria contar um pouquinho para vocês como a gente construiu esse recurso inédito e histórico para o Fundo Estadual de Cultura. No final acho que foi no encontro da Recipe, muitos de vocês estavam presentes, nós anunciamos o que foi deliberado aqui junto com o Conselho, que nós tínhamos 1,5 milhão no Fundo de Cultura, que é recurso que vem recurso dos projetos do Profice, quando um proponente não utiliza o valor total, ele devolve uma parte do recurso que não foi utilizado para o Fundo Estadual de Cultura. E nós tínhamos, naquela época, 1,5 milhão no Fundo Estadual de Cultura, e o governador aprovou, nós fizemos um decreto aqui, que o governador assinou a regulamentação da transferência fundo a fundo, ou seja, a transferência de recurso do Estado para os municípios. No encontro da Recipe, a gente anunciou essa regulamentação do fundo e eu conversei, nós, da Secretaria de Estado da Cultura, com os gestores e as gestoras que estavam lá, pedindo para que todos enviassem propostas para o Fundo Estadual de Cultura, solicitando recursos para o seu município, para que a gente pudesse, então, com a regulamentação, ir até a Secretaria da Fazenda, mostrar a demanda e solicitar um recurso para o Fundo Estadual, coisa que não acontecia, é inédito isso. Nós recebemos muitas solicitações dos municípios, e isso quero agradecer aqui todos, e transmitam aos gestores e gestoras que estão aqui, e transmitam aos seus pares, eu já tenho feito isso, mas a gente não consegue chegar em todo mundo, então, quanto vocês puderem, tiverem a oportunidade de agradecer aos gestores que enviaram suas solicitações, para que a gente pudesse ter um volume grande e ir até o secretário da Fazenda mostrar essa demanda. Então, isso nós fizemos, estive com o secretário Ortigara, explicando a estruturação dos sistemas municipais de cultura, que nós tínhamos 16, que hoje ampliamos significativamente esse número, que nós estamos com os sistemas municipais implantados, mas que falta o recurso agora para que a gente faça, para que tenha de fato robustez no sistema, precisa ter o recurso. E aí conseguimos a liberação, que é um processo que está em tramitação na Secretaria da Fazenda para a transferência de 50 milhões de reais do Tesouro para o Fundo Estadual de Cultura, para que a gente possa fazer essa transferência para os municípios. Nós estamos bastante felizes aqui, porque nós anunciamos, tínhamos a primeira transferência do fundo foi de 1.496.000, ou seja, 1,5 milhão, e nós pulamos desse 1,5 milhão para 50 milhões. Isso muda completamente a dinâmica, a forma como nós nos relacionamos com os municípios, e agora a gente consegue entender a demanda e consegue, de fato, transferir o fomento de uma forma descentralizada, de uma forma muito rápida, seguindo essa tendência de capilarização, que já para o recurso, de fato, poder chegar à ponta. Então, foi um anúncio que o governador fez na segunda-feira passada, que nos deixou muito contente.
nós anunciamos não só, fizemos um evento junto com o governador, que não anunciamos apenas os 50 milhões do fundo a fundo, mas anunciamos os 50 milhões para o nosso Profice também, 20 milhões para o ano que vem e 30 milhões para 2027. O Profice passa a ser anual agora, então é o atendimento aos agentes culturais pelo Profice, aos municípios pelo Fundo Estadual de Cultura, transferência, fundo a fundo, e anunciamos também 8 museus que serão implantados, satélite dos nossos museus, que serão implantados em todas as regiões do estado. Hoje, o Estado tem todos os equipamentos culturais que o Estado faz gestão estão concentrados em Curitiba, e nós passaremos até o final da gestão para 10 equipamentos culturais no Estado, sobre a gestão do Estado em todo o nosso território paranaense, distribuído em todas as regiões. Nós já temos, foi implantado nessa gestão, uma plataforma avançada do Museu Oscar Niemeyer em Cascavel. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando há 5 anos para ter um museu Centre Pompidou no Paraná, que será instalado em Foz do Iguaçu, então é um museu internacional vindo para o nosso estado, e agora nós teremos 2 satélites do Museu Paranaense, um em Londrina e o outro em Pato Branco. Teremos 2 satélites do Museu da Imagem e do Som, um em Guarapuava e outro em Tunas do Paraná. 2 do Museu Casa Alfredo Andersen, em Paranaguá, que foi por onde Andersen entrou no nosso estado, e outro em Ponta Grossa. E o Museu de Arte Contemporânea estará em Cascavel e Maringá. Ou seja, é a descentralização do nosso acervo, que tem mais de 3 milhões de peças que estão hoje dentro de reservas técnicas na capital, circulando pelo nosso estado. Então, a gente passa de 0 equipamentos no estado, 0 equipamentos culturais sob a gestão do Estado para 10 até o final do ano que vem. Então, isso também foi anunciado. Então, nós anunciamos investimento recorde no Profice, 50 milhões, que é o recurso que vai para fazedores e fazedoras de cultura. Anunciamos 50 milhões no Fundo Estadual de Cultura, que é um recurso que vai para os municípios, e anunciamos os equipamentos culturais. E, com isso, a gente estrutura todo um ciclo de relação com os municípios, de fortalecimento da nossa cultura no estado como um todo. E estamos muito contentes aqui, celebrando esses grandes anúncios, e hoje a gente vem aqui para deliberar com vocês sobre a proposta de transferência do fundo a fundo. Então, se quiser passar para a próxima tela, bom, eu vou pedir para alguém apresentar. Acho que são só essas 2 telas, né? Mas o que nós constatamos aqui? Essa sugestão de transferência é o seguinte: nós fizemos o ano passado um dos editais da Política Nacional Aldir Blanc, foi o Pró-Restauro. Então, nós apoiamos o projeto, né? O recurso que nós destinamos era para fazer projetos de patrimônio histórico. Pegando todos esses projetos, como é a ideia da Política Nacional Aldir Blanc? Ela é uma ideia de continuidade e não apenas de transferir recursos e de ações que elas acabem quando acaba a ação, e sim de deixar um legado e de fortalecer toda a cultura do nosso estado. Como nós já fizemos os projetos, não adianta nada a gente investir e ficar no projeto, a gente precisa, de fato, executar esses projetos agora. Então, fizemos uma avaliação de quanto custaria para que esse recurso investido pela PNAB em projetos agora possam ser restaurados com o recurso do Tesouro Geral do Estado, e deu, em média, ali um levantamento de 11 milhões de reais para que a gente possa
fazer ou executar esses projetos que foram executados. Com esses 11 milhões, mais o que foi solicitado na primeira edição do Fundo a Fundo, que era uma edição de 1,5 milhão, mas nós tivemos uma solicitação que chegou a 17 milhões. Então, com o que foi solicitado nesses 17 milhões na área de patrimônio, deu em média 9 milhões. Então, a ideia é que a gente tenha 20 milhões desses 50 destinados à preservação do patrimônio. Primeira vez que a gente tem um recurso do Estado destinado à preservação de patrimônio nos nossos municípios. Então, a proposta depois eu vou passar para a Laura, que vai apresentar isso, não sei se tem alguma coisa a complementar, mas a ideia é que desses 50 milhões, 20 milhões possam ser investidos em preservação de patrimônio, uma parte no projetos que nós executamos com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, e a outra parte que é uma demanda que os municípios já apresentaram este ano para nós. E os outros 30 milhões serão destinados para reforma, para construção de equipamentos públicos, de espaços culturais, ou também para aquisição de equipamentos. Muitos municípios já têm um equipamento, mas precisa equipar com projetores, com iluminação, com sonorização, enfim, fazer melhorias nos equipamentos culturais já existentes, na estrutura de cultura, porque esse recurso do Fundo a Fundo ele é destinado a investimento e não a custeio. Então, a gente, de fato, precisa investir em investimento mesmo, investir em investimento, mas investir em reforma, investir em compra de equipamentos, investir em restauro. E a proposta é que a gente distribua esse recurso da seguinte forma: 20 milhões para espaços tombados ou que estejam em processo de tombamento e 30 milhões para a melhoria ou construção de equipamentos culturais dos municípios. Eu vou passar para a Laura, que é a nossa diretora de fomento, para ver se ela tem algo a complementar da minha fala. E aí depois eu abro a palavra, quem quiser falar, coloca a mãozinha que está ali no canto inferior da tela, bem no centro daquele menu que aparece ali, tem uma mãozinha, e aí quem quiser falar, já temos um inscrito, que é o Léo Barroso, mas vocês vão, e aí eu vou chamando por ordem de inscrição. Laura, você quer complementar alguma coisa na minha fala? Fique à vontade. Olá, bom dia, secretária. Bom, também só citar que esse levantamento, para além do Fundo a Fundo, né, que nós fizemos na primeira edição, e o edital do Pró-Restauro, como citou a secretária, nós também analisamos o Profice. André está aqui comigo também, fez esse levantamento, né, André, se você também quiser colocar alguma informação adicional. Então, nós temos essas demandas orientadas, né, essa demanda orientada por esses três eixos aí de fomento, né, o Profice, o Fundo a Fundo e também o Pró-Restauro. Quando a gente fala de equipamentos culturais, aí eu vou falar especificamente do Fundo a Fundo, da nossa primeira edição, que inclusive gostaria de falar que ontem saíram os habilitados, foi publicada ontem a relação preliminar, né, dos habilitados, e agora estamos em análise de mérito. Nós tivemos uma demanda muito grande, mas muito grande mesmo, de pedidos de reformas e aquisição de equipamentos. E isso também nos motivou a pensar aí nesse valor de 30 milhões, né, justamente considerando também, como já citei anteriormente, o Profice. Então, temos muitas reformas de espaços, pequenas reformas e aquisição, tanto de livros, equipamentos de projeção, tela para sala de cinema, infraestrutura em salas de balé, de música, instrumentos musicais, né, que vocês sabem também que é uma demanda recorrente. Então, conversamos e fizemos esse levantamento, André e eu, e chegamos aí nessa proposta. André, quer complementar alguma coisa?
Bom dia a todas e todos. Sempre bom voltar para o Consec. Então, assim, só para ressaltar, né, que essa fala, tanto da secretária quanto da Laura, né, a gente conseguiu fazer um levantamento aqui sobre o histórico, né, de pedidos de restauro, e aí estou falando um pouco aqui da área da Diretoria de Memória e Patrimônio, né. Sobre os projetos de restauro apresentados no Profis 2014, 2017, 2019, 2022, né, que demonstra ali um pouco, né, da demanda reprimida desse período, desde a implantação do Profis lá em 2014. Fizemos essa avaliação também nesses pedidos, né, do edital Fundo a Fundo, né, que foi feito esse ano, tanto, né, de pedidos voltados para equipamentos culturais em geral, quanto também aqueles voltados para patrimônios, né, tombados ou registrados em municípios, né, algo nesse sentido. E também avaliamos o nosso edital Pro Restauro lá de 2024, né, da PNAD. Foi disponibilizado, né, 3.300.000 para projetos, de restauro, né, foi executado 1.350.000, mas fazendo um cálculo ali dos projetos contemplados, né, se eles fossem executados, né, partissem para o restauro mesmo, esses projetos que estão sendo realizados ali, a gente teria uma demanda ali entre 9 e 11 milhões, né, que são os valores que a secretária já apresentou. Então, a gente entendeu que desses 50 milhões aqui, né, uma distribuição bem justa, né, seria que a gente disponibilizasse, né, nesse primeiro momento, esses 20 milhões para ação de restauro, né, para bens tombados, e 30 milhões aí para outras ações que a gente também tem nessa análise, né, das demandas que a gente recebe aqui em todos os editais, né, especialmente do que veio aí nesse último edital do Fundo a Fundo. Então, essa seria a proposta de diretriz para a aplicação desses 50 milhões anunciados. Obrigada, André. Acho que pode tirar essa tela, né, gente, para que a gente agora vamos abrir as falas para que a gente... Recording is on. Por meio daquele saldo do fundo, previu a possibilidade de termos uma lista de espera e, no caso de haver uma suplementação, serem atendidos. Então, isso nos dá a condição de atender essa demanda reprimida, porque já havia essa previsão na resolução. Então, como isso foi um objeto aí de discussão com os conselheiros, acho que é importante deixar claro que com este recurso a gente consegue atender parte dessa demanda reprimida, né, tal como previsto na resolução. Obrigada, Eliette, por essa informação. Ela é bem importante porque a gente tinha disponível 1,5 milhão e a gente teve 17 milhões de solicitação. Então, esses 50 vêm para suprir isso, nem todos serão atendidos, porque é uma verba para investimento, mas a gente vai conseguir atender boa parte dessas solicitações. A Laura falou uma coisa que me lembrou de falar uma coisa para vocês. No evento que nós tivemos na segunda-feira com o governador, nós também fizemos entrega de quase 2.700 instrumentos para bandas e fanfarras. A Laura falou em instrumentos ali. Quero reforçar que esses instrumentos que nós entregamos e mais os termos que assinamos com os municípios para a próxima entrega, são mais 7 milhões de investimento, que isso está fora desses 50 milhões de transferência para fundo a fundo. Então, está garantido aí o atendimento de mais de 130 municípios com instrumentos de bandas, fanfarras e orquestras. Então, só para não ficar confuso, mas nada impede que os municípios solicitem também via transferência fundo a fundo agora. Eu estava lendo o chat enquanto a Laura e o André estavam falando, estava prestando atenção, mas lendo o chat. E aí o João Paulo Calabrese depois registrou a presença dele, que ele não ouviu, e de fato eu não chamei, porque eu pulei o nome dele aqui da lista. Desculpa, conselheiro, mas a sua presença está registrada aqui. Bom, vou abrir a fala, então. A gente tem 4 pessoas inscritas e vou começar com o Léo Barroso, que foi o primeiro a se inscrever. A palavra está com você, Léo. Obrigado, secretária. Obrigado, Laura. Obrigado, Eliette. Obrigado, André, aí pela
pelas explanações. Eu fiquei com uma dúvida no segundo item, referente aos 30 milhões. Minha dúvida é a seguinte. Sendo fundo a fundo, o proponente, imagino eu, que segue sendo o município que vai receber no seu fundo municipal, perfeito? Gostaria de verificar se o município poderá, se haverá possibilidade de definir esse espaço cultural que recebe como sendo um espaço da sociedade civil, mesmo que não seja um espaço ligado ao poder público, ou se necessariamente será em espaços públicos. Acho que essa dúvida aqui que ficou realmente. Eu não entendi bem a sua pergunta, Leonardo. Desculpe. Pode explicar um pouquinho mais a sua pergunta, por favor? Se o município que vai solicitar o recurso, ele pode solicitar, por exemplo, para a reforma de um espaço que não é do município. Por exemplo, o município não é o titular daquele espaço, certo? Ou ele precisa ser um espaço que pertença ao município, que seja do município. Acho que essa é a minha dúvida. Vamos aqui... Tudo depende de como é que vai ser feito. Eu acho que neste caso, daqueles recursos que nós já fizemos a resolução do chamamento, precisamos analisar um pouquinho mais, mas eu não vejo condições de, nesse momento, ser assim. Mas, em todo caso, vamos ter que analisar. Porque o recurso é destinado ao município para a estruturação de equipamentos culturais, destinados ao uso da sociedade civil. Agora, tem alguns segmentos, como é o caso do edital de restauro que nós fizemos, que a gente atendeu, não é, André? Tivemos algumas solicitações da sociedade civil, né? Então, isso tudo depende de como vai ser caracterizado a partir de agora, mas não com base na resolução que já foi publicada. Porque aí é fundo a fundo município, estado e município. Mas aí lá no município, depende de como o município vai tratar isso, não? Ele não pode, o município não pode, se quiser, regulamentar dessa forma, que ele pode... Não dá para a gente responder isso a priori, assim, tem que analisar caso a caso, sabe? Porque temos que retomar essa resolução, de que maneira ela está. Eu não me lembro agora, assim, não sei se o André e a Laura tem clareza do texto que foi publicado, mas a gente tem que analisar isso para ver se existe alguma brecha e, se for o caso, se necessário, se essa é uma demanda que venha com intensidade, a gente fazer algo bem específico, né? Mas nós estamos falando de transferência fundo a fundo. Nós estamos tratando de um repasse do Estado aos municípios. Então, a priori, não há essa condição. Mas a gente vai ter que analisar isso com mais profundidade, caso a caso. Isso, o conselheiro Braulio me perguntou aqui no WhatsApp, o nosso Centro Cultural Clube do Comércio teria condições de receber esse recurso? E essa foi a dúvida que eu fiquei, porque esse é um espaço centenário, onde a gente tem convênios via prefeitura, então a gente tem aulas de música que acontecem lá, é um espaço que é utilizado pelo poder público, então eu acho que ele entra realmente aí numa... Nós vamos ter que pensar, como diz você, caso a caso, né, se isso há um uso público ou não, esse tipo de coisa, né? Não dá para a gente Obrigado. Estabelecer agora um sim ou não, porque a gente tem que aprofundar, né? Veja, isso tudo pode ser construído aqui. A gente tem... Isso é a primeira vez que nós estamos transferindo recursos para os municípios. Isso nunca aconteceu na história da nossa secretaria. Então, certamente, é uma história que a gente está começando, o primeiro capítulo agora, e aí a gente vai tendo que entender para ir podendo fazer os ajustes que sejam necessários. E que essa conquista nunca seja minimizada, hein? Isso é muito importante. Obrigada, Léo. Vou passar a palavra agora para o conselheiro José Miguel, então, que pediu a palavra e é o segundo inscrito. O conselheiro está com você. Microfone. Bom dia, secretária, mais uma vez. Eu tenho duas questões. Esses 17 milhões que ficaram restantes na primeira fase do fundo, na primeira edição, vai agora ser abatido, então, nessa segunda fase. É isso, né? Então, quando abrir... Veja, não os 17 milhões totais, porque tem alguma coisa nesses... tem um valor desses 17 milhões
que foi solicitado para custeio. E aí, para eventos, essas coisas, aí não é o caso, porque esse nosso recurso é para investimento, 50 milhões para investimento. Então, a gente vai fazer uma análise desses, o que foi pedido dentro desses 17, que é de investimento, se está com toda a solicitação correta, a gente vai conseguir atender, tendo em vista que a resolução da primeira edição abre essa possibilidade de que possa haver uma complementação de recursos. Certo. A minha segunda questão é como que esse repasse será feito? É mediante edital? Esse repasse, veja, eu falei ali quando eu comecei a explicar que isso é um processo que está tramitando dessa transferência do recurso da Secretaria da Fazenda para a Secretaria da Cultura está em trâmite. Então, a intenção é que esse recurso seja destinado no próximo ano. Quer complementar, deixa eu ver, me parece que o José Miguel está querendo saber como é que nós vamos transferir esse dinheiro, é isso, José Miguel? É isso. Então, veja, nós estamos falando de fundo a fundo e existe um decreto do governador que autoriza a transferência fundo a fundo e todos os procedimentos de transferência fundo a fundo foram objeto de análise da PGE, que estabelece um fluxo e procedimentos a serem adotados, documentações, etc, etc. Então, o instrumento de repasse é um termo de adesão. Certo? Então, ao invés de ser um convênio ou ser um termo de cooperação, é um termo de adesão. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro José Miguel. Passo a palavra agora para o Giancarlo. Bom dia, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, tá? Voltou para mim a documentação com diligência, certo? Porque a primeira informação que a gente tinha era para tirar as negativas do CNPJ do fundo, tá? Então, eu mandei toda a documentação e depois voltou que era do município, ok. E uma dessas documentações, que era o CADIM, ele foi em branco. O pessoal da controladoria me passou o documento em branco e depois me enviaram o correto. Tá? Então, eu perdi, não fui habilitado. Não há mais chance, não há possibilidade, ou vai abrir para a gente poder enviar esse documento que ficou faltando, porque basicamente o meu só faltou o CADIM, né, por uma falha deles, me mandaram em branco e eu, na ânsia de mandar, porque era só 2 dias que me deram, eu mandei e foi em branco. Vai ter como reenviar isso, vai abrir novamente, como poderia ser feito, porque só faltou isso para mim. Com você agora, Laura. Ai, Jean, infelizmente a gente tem um calendário que precisamos pagar, né? Nós precisamos pagar esse valor aí para os projetos, tanto é que corremos aí com a habilitação dos municípios e já estamos finalizando a análise de mérito também, para poder cumprir com o calendário e assim fazer o repasse para os municípios esse ano. Então, a resposta é não, mas a boa notícia é que logo menos nós abriremos aí a segunda edição. Então, a gente vai conseguir aí contemplar mais municípios e também poder dar um pouco mais de prazo para que todo mundo possa aí juntar a documentação no tempo hábil da habilitação, tá bom? Jean, obrigada. Obrigada pela tua pergunta. Isso me lembrou de uma coisa que é importante dividir com vocês, o seguinte. O nosso papel aqui na Secretaria de Estado não é desabilitar ninguém por causa de documentação. Então, normalmente, a gente abre diligência, a gente liga, a gente manda e-mail, a gente manda até sinal de fumaça para os proponentes, para que um projeto não seja desclassificado por falta de um documento, que a gente consiga atender sempre os projetos. Neste caso específico, como nós estávamos lidando com municípios normalmente são um pouco mais estruturados do que proponentes, e como nós tínhamos um prazo para fazer
análise, e habilitação e pagamento, para que isso acontecesse ainda esse ano, a gente não pôde abrir nenhum prazo. Mas agora, já no início do próximo ano, a gente vai abrir a segunda. Agora nós temos dinheiro e vamos poder abrir o edital, fazer um novo chamamento, e aí você terá a oportunidade de inscrever o mesmo projeto, tá bom? E aí com um pouco mais de prazo para que a gente possa, de fato, conferir todos os documentos e antes de enviar. Obrigada. Nosso próximo inscrito é o Antônio Carlos. Está com você, Antônio Carlos. Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns, Luciana, por essa grande conquista histórica na cultura paranaense. E eu fico muito feliz de saber que também faço parte disso. Estamos aí correndo também para fazer projetos, participar, e também vou repassar essas informações aqui à secretária de Cultura de Cascavel. A minha pergunta é sobre o Profice. Tá? Me diga uma coisa, esses valores que vão estar disponíveis esse ano e o ano que vem, é necessário que os projetos captem recurso? Isso daí é uma desistência de ICM, né? Uma renúncia de ICMS, é isto? E como que fica a questão com essa reforma administrativa que nós vamos ter a partir do ano que vem? Essa é uma preocupação que eu tenho, porque talvez isso possa dificultar, além da captação, também de ter esses recursos disponíveis, né? Como que a secretaria está tratando isso? Veja, então vamos por partes. A questão a primeira é, de fato, Profice é renúncia fiscal, é um recurso que a Fazenda abre mão de que entre no orçamento, que entre no Tesouro e vá direto aos projetos. Então, nós temos 20 milhões agora para 26 e 30 milhões para 27. Segunda questão, reforma tributária. Essa é o tema que está tirando o sono de todos os secretários e secretárias de cultura do país, estaduais e municipais. Porque com a reforma tributária nós teremos um imposto único, mas essa é uma discussão que está... Eu acabei de voltar, cheguei sábado, estive em Fortaleza participando do Fórum Nacional de Secretários de Cultura, estávamos com o MINC, estamos com um GT, um grupo de trabalho, trabalhando muito em cima disso, com o Congresso, estamos em conversa com os nossos deputados e senadores atentos a essa questão. O Ministério também está atento, porque o que vai acontecer é que, se de fato não tiver a regulamentação dessa reforma tributária, não tiver claro como isso vai funcionar, a gente corre o risco, sim, de perder essa renúncia fiscal, esse fomento indireto, na verdade. A gente está tratando de fomento indireto, porque quando a gente fala em benefício fiscal, em incentivo fiscal, gera uma confusão na cabeça do Congresso, de que incentivo fiscal é benefício para as empresas, e não é disso que a gente está falando, a gente está falando de fomento indireto. Então, nós estamos atentos a isso, temos um grande grupo aí dos secretários de cultura tratando desse assunto, estamos sendo orientados por grandes tributaristas nacionais que estão junto conosco nisso, o Ministério também está atento, e nós estamos construindo para que a gente não corra o risco de perder. Isso, de fato, é um assunto que nos tira o sono, mas nós estamos atentos e não vamos ver isso passar só sem trabalharmos arduamente nesse assunto. Existem caminhos para que a gente possa, de fato, manter essa modalidade de renúncia fiscal, de fomento indireto nos nossos estados. Existem vários caminhos e nós estamos estudando qual é a melhor forma de fazer isso.
Legal. Mais uma pergunta. Para deixar bem claro sobre essa questão de repasse fundo a fundo, então, só aqui relembrando um passo a passo. Então, vai ser aberto novamente um edital. Esse edital, os municípios vão inscrever seus projetos que eles querem, isso vai ser avaliado e vai ser repassado via termo de adesão dos municípios e tal. Eu queria saber, eu acho que, só para deixar claro também, o que seria investimento? O que é o investimento? É construção? É reforma? Ou eu posso comprar bens? Né? O que se caracteriza como investimento e não custeio? A gente, quando lançar o edital, a gente vai deixar isso bem claro, Antônio Carlos, para que não haja dúvida no envio das propostas. Mas tudo isso a gente vai deixar muito claro para que as pessoas não se confundam. Mas é exatamente isso que você falou, é tudo investimento. É reforma, aquisição de instrumentos, de equipamentos, é investimento mesmo. Assim, não, por exemplo, um projeto onde a gente possa, que isso tem muito, pagar os oficineiros. O município tem muito disso. Isso não é investimento, isso é custeio. Mas a gente vai deixar bem claro isso no nosso edital de chamamento. Tá bom? Legal, obrigado, parabéns mais uma vez. Aí, equipe, é você também, tá bom? Obrigada, Antônio Carlos. Passo a palavra agora para a conselheira Suzy. Oiê, bom dia. Eu estou aqui de Maringá, reforçando aí para quem não me conhece, mas estou na cadeira de culturas tradicionais, manifestações tradicionais, étnicas e populares. Né? Assumindo depois da saída do nosso titular, que estava até então. Bom, gente, a minha dúvida é a respeito do repasse fundo a fundo. Eu sei que também a gente está nessa questão do fomento indireto, nessas várias dúvidas a respeito do fomento indireto, mas acho importante, nesse momento, também a gente renovar, né, e continuar construindo esse debate sobre o fomento direto, sobre a criação, né, do nosso fundo que está sendo criado, sobre a transferência desse recurso do Estado também. E aí eu fiquei com algumas outras dúvidas a respeito. Lembrando, né, que o repasse fundo a fundo e essa questão da consolidação do CPF da cultura, ela é uma luta histórica de vários entes, né, desde a Secretaria aos conselheiros, ao Conselho Estadual de Cultura, e que daí realmente foi uma conquista coletiva. Aí fiquei com a seguinte dúvida: vai ser reaberto, tem uma previsão de reabertura para inscrição? Alguns municípios entraram em contato aqui na nossa região também. E a segunda dúvida seria sobre esse processo, fazendo a transferência do recurso. A gente vai ter algum critério para o município fazer a distribuição, ou vai ser segundo o plano municipal de cultura do município, ou não? Porque até a sugestão que o Léo falou, né, colocou de fazer um repasse também, pensar nas entidades do terceiro setor, que daí ocupam espaços tombados ou não, eu acho legal, acho importante também, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque pode acabar caindo também em outro perfil, daí, que é da iniciativa privada, visto que a maior parte, pelo menos da realidade da nossa cidade, pessoas que têm, né, os seus espaços culturais, hoje elas estão vinculadas a prédios concessão, né, de uso, prédios públicos concessão. Então, só para a gente desenhar bem isso, para chegar ao recurso onde tem que chegar. Suzy, na verdade, eu não entendi direito, mas eu vou tentar. Primeiro, falando da construção coletiva, essa é um dos... você tem total razão. O Conselho Estadual de Cultura tem sido extremamente ativo. A gente tem essa prática muito de construir coletivamente, tanto que um dos pilares da nossa gestão é a gestão participativa. A gente tem 4 pilares, onde todas as nossas ações são embasadas, e um deles é a gestão participativa. Então, a importância do conselho, ela é fundamental, até por isso que a gente lutou tanto pela implantação dos sistemas municipais de cultura em todos os municípios, e um dos componentes do sistema é o conselho, porque a gente, de fato, acredita na participação social.
Então, em nenhum momento a gente deixa de falar que isso é uma conquista coletiva, não só da gestão, não só do conselho, mas muito da classe também. A gente tem ouvido bastante a classe e a própria Política Nacional Aldir Blanc, a gente tem consciência de que foi num momento de união entre poder público, sociedade civil e sociedade civil. Indo à questão do que você perguntou, eu acho que ela é muito parecida com a questão do Léo, né? Como que vai se dar essa transferência, e não é só como se vai se vai se dar. Então, acho que minha resposta é a mesma. A gente está no início, vamos construir isso. Em princípio, na nossa cabeça, é uma transferência de recurso do Estado para o município, e o município aplicar em bens do município, em imóveis do município, enfim, na gestão, em situações onde a gestão está na mão do município. Agora, se isso vai se mudando ao longo da história, se a gente vai se debruçar agora, a gente fez questão de vir aqui, isso foi anunciado na semana passada, esses 50 milhões, e a gente fez questão de vir aqui já dividir essa alegria com vocês, mas agora a gente sabe que tem um caminho aí pela frente para poder fazer toda essa... Enfim, entender melhor como que vai funcionar, e a gente está ouvindo vocês aqui também para nos ajudar nessa construção. Obrigada, Suzy. Passo a palavra para o conselheiro André Ricardo. Obrigado, secretária. Antes de fazer a minha pergunta, gostaria de parabenizar a secretaria por essa grande conquista, ou estas grandes conquistas, né? Realmente a descentralização é uma ação importantíssima, né? Apesar de eu estar em Curitiba, eu sei que, assim, pensando no estado como um todo, é muito valioso. A minha pergunta talvez saia um pouquinho do tema, mas é porque, como representante das universidades, eu queria deixar registrado que, assim, nós temos nas estaduais 4 cursos de licenciatura em música, fora outros cursos de música com outras habilitações. E nós, nesses cursos, nós formamos os futuros professores de música e incluídos aí regentes de bandas e fanfarras. Aí eu não sei se haveria alguma maneira das universidades pleitearem esses kits, que eu imagino que estejam licitados. Desculpa se eu estou fazendo uma pergunta administrativamente incorreta, mas é que eu fiquei curioso. Porque se já tiver licitado, se pudesse haver um acordo aí, de repente, com a SET, para chegar, seriam 4 kits, pensando nos 4 cursos de licenciatura em música, né, a princípio. Era essa a pergunta. Obrigado. Obrigada, André Ricardo. Eu vou pedir ajuda aqui para a Laura, porque eu sei que não é o município que solicita, mas a gente tem alguns casos que não são bandas e fanfarras, são ligadas a escolas mesmo, universidades, enfim, né, Laura? Então, se puder nos ajudar nisso, ou a Laura ou a Eliette. Isso, secretária. Tem alguns casos, mas aí é aquilo que Eliette falou também, é caso a caso, né? Nós temos que analisar cada proposta, ver a parceria do município também, a participação do município. Geralmente são escolas públicas, né, que solicitam esses kits, então, evidentemente, estão vinculadas à prefeitura. Mas, André, acho que é o caso de analisar realmente o projeto, a proposta, né, o plano de ação, o plano de trabalho, para entender aí a participação dos atores nessa configuração, tá bom? Complementando só assim, André, que nada impede de que haja uma parceria entre o município e uma entidade, né? É claro que a responsabilidade desses instrumentos, né, e da gestão disso continua sendo do município, né? Até porque ele tem um prazo de quantos anos, Laura? Para a gente passar 2 anos, né? Para que esses equipamentos o Estado possa doar ao município, mas ele tem que mostrar uma gestão efetiva sobre o programa, né? E nós vamos estar fiscalizando cada instrumento desse, porque é um patrimônio que o município vai responder por isso. No caso de desvio, de quebrar, de não sei o quê, vai ter que repor, porque nós vamos fiscalizar, né? É uma obrigação, é um patrimônio, é um bem público. Mas não impede que o município tenha uma parceria na utilização. Obrigada,
Não, acho que não tem mais ninguém com a mão levantada. Parece que tinha mais um, mas eu não estou vendo ninguém. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Ah, João Paulo Calabrese, você abaixou a sua mão, conselheiro, querido. Mas pode falar. Meu celular aqui é meio atrapalhado, secretário. Então, a palavra está com você, João Paulo. Bom, primeiramente, bom dia, secretária Luciana, toda a equipe da Secretaria de Estado da Cultura. Dizer que eu, como conselheiro, estou muito feliz. Sou servidor da cultura há mais de 25 anos, secretária, e durante esse período eu só vi promessas nunca cumpridas da entrega de equipamentos para os municípios em termos de fanfarras e bandas, que é a minha bandeira, e a senhora sabe que eu estive aí do teu lado com o meu prefeito e o carinho que nós temos pela senhora. E o resultado disso é olhos brilhando pelo Paraná inteiro, secretário. Eu não pude estar em Curitiba no dia da entrega, mas te digo, falei para a Cláudia que meus olhinhos brilhavam com o evento e queria muito estar com a fanfarra de Rondon aí para poder também abrilhantar e deixar um evento mais lindo, que foi perfeito. Então, primeiro registro do meu parabéns, porque foi a minha bandeira de campanha aqui no Noroeste, na minha campanha para chegar aqui no Conselho, e ver acontecendo me deixa muito feliz. Então, eu acho que todos os conselheiros ganham com isso. Parabéns. A minha dúvida, secretária, minha colocação aqui é a seguinte: a senhora colocou que, fora os municípios que receberam e aqueles que podem colocar no próximo edital do ano que vem os instrumentos, haverá também uma seleção de municípios para receber esses kits, né? Não me lembro o número que a senhora colocou agora. Qual será o critério, secretário? Os protocolos já feitos, né? Como o município de Rondon tem feito esse protocolo aí, aqui na minha região da Minha Norte também, a qual eu sou vice-coordenador regional, vários deles também têm protocolo feito também pedindo esse kit. Estão sonhando, né, secretário, em receber também esse projeto aí das mãos da secretaria. Meus parabéns, muito obrigado pelo carinho no dia que eu estive aí com o nosso prefeito, que Deus abençoe o nosso trabalho. Obrigada, conselheiro. A fanfarra de Rondon é Pé Vermelho, né, João Paulo? Sim. Ela teve fanfarra Pé Vermelho teve fazendo uma apresentação aqui na Secretaria de Estado da Cultura muito emocionante. O secretário trouxe todos os participantes da fanfarra e a gente ouviu uns depoimentos emocionantes mesmo de como a fanfarra transforma, como a fanfarra dá autoestima, autonomia. Então, foi bonito de ver aqui, e eu quero agradecer aqui publicamente a tua iniciativa, porque é importante que toda a nossa equipe aqui da Secretaria de Cultura sinta, né, a emoção mesmo que foi viver esse momento com vocês. Foi muito bonito também no dia do anúncio, porque nós tivemos uma fanfarra aqui de São José dos Pinhais tocando, tivemos a primeira fanfarra indígena do Paraná, que é de Manuel Ribas, também esteve presente aqui no Palácio tocando, e tivemos uma fanfarra de Rio Branco, de veteranos. Então, a fanfarra não tem idade, ela é muito importante na formação de plateia, na formação musical, na formação do cidadão e da cidadã, mas ela é bem abrangente, né? Tanto que a gente teve aqui a fanfarra de veteranos, assim, foi um retorno deles, foi muito bonito de ver o depoimento também, porque eles começaram crianças na banda da escola e aí agora eles se reuniram novamente, receberam os instrumentos e criaram a fanfarra dos veteranos, muito bonito. Bom, sobre qual o procedimento para solicitar mais novos instrumentos, eu vou passar aí para a Eliette ou para a Laura, quem quiser complementar, que acho que elas podem dar informação mais técnica. João, eu não entendi muito bem, vocês já têm alguns protocolos, né, em relação aos pedidos, é isso? Ou ainda você vai formalizar novos pedidos? A tua pergunta versa sobre os que já estão abertos ou os novos? Eu não entendi muito bem. Na verdade, Laura, eu tinha o 2023, eu fiz o primeiro protocolo, que é esse primeiro kit que saiu agora, eu também tinha o protocolo, mas naquele momento o município de Rondon não foi contemplado. De imediato, nós fizemos o segundo protocolo, ele já está aí na secretaria já, né, e nós estamos agora ansiosos, né, também aguardando essa possibilidade, né, sabendo que é uma demanda enorme que vocês têm, né?
Então, como que será agora? Esses protocolos já feitos, eles poderão ser contemplados? Sim, vamos fazer assim, ó, eu vou pedir a gentileza, se você puder me enviar o número dos protocolos, só para eu verificar o andamento, como alguns deles são mais antigos, né? Então, só para a gente entender, porque nós estamos com bastante protocolos aí de kit de bandas e fanfarras, então vou pedir essa gentileza. Você pode mandar pelo meu WhatsApp o número dos protocolos, que daí na sequência eu já te formo a atualização deles e também já consigo responder a sua pergunta, tá bom? Lembrando, João Paulo, que as fanfarras e os instrumentos para bandas, fanfarras e orquestras continuam no cardápio do governo. Então, a gente tem, agora em 2026, esse programa continua, a gente tem... Não, Eliette? Está ainda em análise essa segunda etapa, secretária. Então, acho que, neste momento, vincular, a gente ainda precisa terminar essa negociação, sabe? Desculpa, eu não a informei de que não tínhamos terminado ainda essa negociação. Então, não temos essa resposta definitiva ainda. Tá, eu acreditei que, como está em negociação, a gente ia dar certo. Mas eu, de fato, acredito que, mesmo não estando definido, vai ser muito difícil tirarem do cardápio algo de tanto sucesso. Então, vamos aguardar aí o próximo ano para ver como será, mas provavelmente nós continuaremos dentro do cardápio do governo com instrumentos para bandas, fanfarras e orquestras, e aí a gente consegue liberar esses 50 milhões do fundo para outras ações, pegando dinheiros diferentes, aí para a gente ampliar nosso alcance. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui dia 9 de dezembro e 2026 está logo ali, a gente já vai ter informações mais concretas para passar nesse sentido. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar, querido. Eu encaminhei o protocolo para a Cláudia, que eu tenho o contato dela aqui, pode ser? Pode ser, a Cláudia também está na sala e aí a gente já vai verificar aqui para ver como é que está a situação de Rondon, tá bom? Eu queria falar só uma coisinha terminando. Pode falar. Eu queria falar assim, secretária, que você falou sobre a fanfarra e a transformação que faz na vida dos alunos. Os conselheiros estão aqui na reunião e quando você forma uma fanfarra, secretária, vai muito além do toque ou da batida. A transformação social na vida dessa família, ela é muito rápida, porque a fanfarra ela age de uma forma muito rápida. Com 45 dias você tem uma fanfarra tocando. Não importa se ela vai tocar um toque bonito ou um toque mais ou menos bonito. O que importa é que ela vai transformar a vida daquela criança, que ela seja um melhor filho em casa, um melhor aluno na escola, que ela tenha um comportamento social, cuidando da coisa pública, das coisas públicas, secretária. Então, esse projeto ele vai muito além da batida. Ele transforma vidas. Com carinho, meus parabéns. Obrigada, secretário. Gente, mais alguma... Ninguém mais está inscrito para falar, mas eu deixo a palavra aberta, senão nós vamos para a deliberação. Bom, então, nós precisamos votar agora na destinação desses 50 milhões de reais que entrarão no Fundo Estadual de Cultura, e a proposta é aquela que foi apresentada, 20 milhões para patrimônio, que foi analisado aí, conforme André e Laura já explicaram, pela análise dos projetos da PNAB e do Profice e demandas que vieram, e 30 milhões para investimentos para os municípios de uma forma geral, em reformas, compra de equipamentos e construção de equipamentos culturais, enfim, é isso. Eu vou chamar conselheiro por conselheiro e vocês respondem se aprovam a aplicação de recurso ou não. Então, vamos lá, lembrando que a chamada é em ordem alfabética. Então, vocês respondem aprovo ou não aprovo. André Ricardo de Souza. Aprovo. Braulio Zarpelon Júnior. Aprovo. Bruno de Oliveira. Aprovo. Bruno?
Aprovado. Cláudia Chipon Staldi. Aprovo. Kleber Luiz de Souza. Kleber estava na sala. Aprovo. Ah, Kleber. Doroteia Aparecida Merchiori Stocco. Aprovo. Eliade de Souza Vilela. Aprovo. Camila Camargo Braga. Aprovo, secretária. Gilton Dia Júnior não estava, acho que ele não está na reunião. O Gilton... Eu me atrasei 10 minutos ali, peço desculpas. Aprovo também. Então, vou te colocar presente na chamada também, Gilton. Obrigada. Gilvana Fátima Schmoller. Aprovo, secretária. O James não estava, não sei se chegou, acho que não. James Rios de Oliveira não está. O Jean Emanuel Venâncio também não estava, mas acho que está agora. Aprovo. Eu entrei, saí e entrei de novo. Ah, então tá bom. Aprovado. Então, Antônio Carlos Machado. Aprovo. João Paulo Calabrese. Aprovo. José Miguel Arias Neto. Aprovo. Juliano Benazzi. Aprovo. Laura Inês Haddad. Aprovo. Luciano Dutra Miguel. Luciano é o suplente da Clara, estava aqui. Será que já saiu? Não está mais na sala. Lenira Fernandes Ferreira. Aprovo. Obrigada. Leonardo Schenato Barroso. Aprovo a proposta. Maria Funk. Maria estava na sala, será que saiu? Maria não está mais na sala. Gia Tax. Maria está na sala. Tá? Uhum. Aprovo. Maria? Está na sala, mas não está conseguindo falar. Jean Tax. Aprovo. Nanderson, maestro Nanderson. Aprovo, secretária. Obrigada. A Raquel Barrichello. Aprovado. Obrigada, Raquel. Robson Maestrelli. Robson estava na sala até agora que eu vi. Caiu, eu acho. Não está mais. Rosane Arminda Pereira. Aprovo. Silvia Lemes. Silvia, acho que estava com um problema, não? No microfone, deixa eu ver. Silvia, se estiver na sala e problema no microfone, ponha no chat. Suzilene Batista de Oliveira. Oi, secretária. Eu concordo também, aprovo. Desculpa, eu estava com questão do celular. Obrigada. Thaís Cancela Cristo, de Souza. Olá, eu cheguei muito atrasada, então eu acabei não pegando. Então, eu vou me abster, mas eu confio na aprovação dos meus colegas. Tá bom, Thaís. Terezinha Moreira. Terezinha não está. A Viviane Schussler. De acordo. Obrigada, conselheira. Então, está aprovada a aplicação dos 50 milhões de reais no Fundo Estadual de Cultura, 20% para patrimônio, 30% para investimento direto aos municípios. Fundo, investimento histórico aqui no nosso fundo. Espero que essa seja a abertura de uma porta que nunca mais se feche.
Bom, informes gerais, eu vou passar para a Cláudia falar dos informes gerais, mas eu vou falar de um informe aqui sobre a nossa eleição complementar do CONSEC, que acontece agora, não me lembro o dia, acho que é dia... Que dia, Cláudia? Amanhã, secretária, dia 10. Dia 10, que na dúvida se era 10 ou 11, já é amanhã a nossa eleição. Infelizmente, a gente não teve candidato para a macro de Curitiba e região metropolitana, não tivemos candidatos para a macro Nordeste, nem para a macro Sudoeste. Não tivemos candidato para a área de artes visuais, não tivemos candidato para a área de circo. E aí temos candidato para a área litoral, temos 2 candidatos, o Carlos Alberto Gonçalves de Oliveira, o Carlos Azeitona, e a Júlia Moretti Pereira, Júlia Moretti. Temos candidato para a área de manifestações populares, a Elizabeth Maria Ribas de Quevedo, para manifestações populares também, a Juliane Zampieri. Para a ópera, temos candidata a Eliana Neto Fialho. Para patrimônio, as Lucy Zempulski Jorgensen. E esses são os candidatos. É isso, Cláudia? Quer fazer alguma consideração a mais sobre sobre a nossa eleição complementar de amanhã? É isso, secretária. As eleições serão das 8 às 18 horas e o resultado final será divulgado no dia 11, quinta-feira. Obrigada, Cláudia. Então, gente, não deixem de votar. É uma pena, a gente não sabe o que fazer aí com essa vacância em áreas tão importantes como circo e artes visuais. E sobre as macro-regiões, são macro-regiões grandes, Curitiba, região Nordeste, e a Sudoeste também não temos candidatos. O Antônio Carlos quer falar? E aí passo a palavra para ele, e depois terminamos os informes gerais para encerrar a reunião. Vamos lá, Antônio Carlos. Desculpa, está instável aqui minha internet. Bom, eu penso, Luciana, que isso é um pouco do reflexo da complexidade que é hoje para você votar, para você participar da eleição do CONSEG. Eu acho que é nitidamente necessário repensar a forma que está sendo elaborada a eleição, e principalmente essa coisa de se inscrever no sistema, depois a pessoa ter que novamente fazer um cadastro, mesmo ela sendo da sociedade civil. É um trâmite que está bem confuso, e que na primeira eleição nossa, não nessa agora, né, tivemos vários problemas aqui na macro-região oeste, inclusive com várias pessoas, não foi uma só, que não conseguiram votar. Então, eu penso que era muito importante montar um grupo de trabalho para que a gente possa, antes de acabar esse mandato, de 2 anos, né, propor já essa alteração e fazê-la. Seria isto. Obrigada pelas tuas sugestões, Antônio. A gente vai levar isso em consideração aqui, mas eu pessoalmente tenho conversado com muita gente, Antônio, porque eu acho que a participação no Conselho ela é fundamental. E o que mais dificulta as pessoas se candidatarem é porque ela fica impedida de participar do Profice. Então, acho que o sistema a gente pode, enfim, repensar, mas o que pega mesmo é essa coisa do não participar do Profice, porque é um programa importante para nós aqui. Mas nós vamos ver as tuas sugestões aqui e repensar sobre isso. A Bárbara quer fazer mais um informe geral, Bárbara? Ou a Cláudia, não sei, estão juntas? Só para falar que a gente teve alguns candidatos dessa vez que a gente não pôde habilitar porque não foi um problema com o sistema no SIC. A gente não teve nenhum problema com o sistema no SIC agora nas eleições complementares, na parte de inscrição. Mas a gente teve pessoas que se inscreveram no SIC, mas não tinham mandado a documentação para a gente.
no período que estava determinado. Então, foi essa situação dessa vez nas eleições complementares. Obrigada, Bárbara. Leonardo quer falar? E daí, depois do Leonardo, eu fecho as inscrições, gente, porque já estamos no adiantado da hora, 10h18. Pode falar, Leonardo. Não, eu acho que o que aconteceu nesse período de eleições complementares é que, assim, muitas cadeiras eram de suplentes, e aí talvez as entidades e os próprios municípios, né, porque para representação ali territorial, você precisa de toda uma mobilização prévia, né, uma pré-conferência para acontecer. Talvez por ser uma representação suplente, não houve esse interesse dos municípios na maioria, né, desses casos, que todos que foram citados por você que não houve era para suplentes. A Litoral, que era titular e suplente, teve 2 inscritos, por exemplo. Eu acho que aí talvez por isso tenha havido esse desfalque, sabe? Aquele entendimento, talvez não seja tão importante. Veja que, né, você está falando de Curitiba e região metropolitana, uma regional grande, então talvez Curitiba tivesse interesse em lançar candidatos, mas por ser uma candidatura suplente, talvez não valesse todo o esforço da máquina necessário para que isso acontecesse, né? Então, são questões para a gente pensar e abordar futuramente. Obrigada, Leonardo. Mais alguma informe geral? Cláudia, Bárbara? Não? Bom, gente, então nós estamos chegando ao fim da nossa última reunião do CONSEC de 2025. Quero deixar um agradecimento muito especial a cada uma e cada um de vocês. Vocês que me conhecem sabem o quanto eu admiro o trabalho de cada conselheiro e de cada conselheira que disponibiliza seu bem maior, que é o tempo, para construir políticas públicas, para nos construir conosco aqui dessa forma coletiva, e vocês fazem isso não é de uma forma gratuita, vocês pagam um preço para fazer isso, porque vocês são impedidos de participar do maior programa de fomento indireto do Estado. Então, fica aqui um agradecimento mesmo, em nome do Estado do Paraná, a empenho e dedicação de cada um e cada uma de vocês. Acho que foi um ano muito importante para nós, um ano de muita entrega, um ano de bastante construção, um ano de união desse grupo aqui, que foi a primeira gestão como conselheiro ou como conselheira, e foi bastante importante a participação de vocês. Quero encerrar desejando um 2026 muito lindo, muito colaborativo, muito participativo e um Feliz Natal para quem comemora o Natal. Então, nos vemos novamente, não sei se é janeiro ou fevereiro, mas a gente anuncia, a gente vai enviar e-mail para que a gente possa aí já programar as reuniões do ano que vem, que é um ano que passa rápido, ano eleitoral, ano que a gente fica bastante restritivo aqui, mas muito atuante no Conselho, porque tem bastante coisa para entregar ainda que foi anunciada, tá bom? Obrigada e nos vemos em 2026. Ano lindo para vocês, muito obrigada. Beijo. Boa tarde, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Feliz Natal, Ano Novo, gente. Até logo, até ano que vem. Beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo para vocês. Ó, gente, para os mais místicos, vai entrar a Era de Aquário, então é um momento de transformação, hein? Beijo. Tchau, gente.